Toda biópsia de próstata vem com resultado de câncer. É isso mesmo, Paulo? Não, essa é uma premissa falsa. É sobre esse assunto que nós vamos conversar nesse vídeo, sobre as biópsias de próstata. Mas antes da gente seguir nesse assunto interessante, não deixe de curtir esse vídeo e acessar os nossos outros conteúdos do canal sobre câncer de próstata, tratamento desse problema tão frequente, exame de PSA e tudo mais que envolve esse assunto relacionado à saúde do homem. Sempre que a gente tem um paciente com suspeita de câncer de próstata, seja pela elevação do PSA, pela alteração do toque retal, a gente acaba prosseguindo nessa investigação. A gente faz alguns exames, como por exemplo a ressonância magnética da próstata, e a ressonância, assim como o PSA elevado ou o toque alterado, eles chamam a atenção e levantam essa suspeita de que pode ter um câncer na próstata. Mas a gente já comentou em outros vídeos que o exame que detecta, que confirma a presença do câncer de próstata e que é fundamental para esse diagnóstico é a biópsia da próstata. A biópsia é um exame no qual a gente retira pequenos fragmentos de tecido de próstata que vão para uma análise onde um médico patologista especializado nesse tipo de problema vai avaliar no microscópio se aqueles tecidos ali de próstata são normais ou não. E sempre que a gente então pede esse exame para o paciente, ou pelo menos na minha vivência, eu vejo que o paciente já fica muito preocupado e ele praticamente já interpreta que ele tem um câncer de próstata e que eu não quero contar para ele. Ele fica ansioso pensando que eu já sei que ele tem um câncer de próstata e que eu estou pedindo o exame e tal só para ele depois confirmar. Mas a gente sabe que isso não é verdade, Paulo. Então acho que a ideia desse vídeo é comentar para o pessoal que acompanha os nossos conteúdos quais as outras possibilidades, o que pode acontecer com o resultado de uma biópsia de próstata, se não é câncer, o que pode vir ali como resultado. Acho que assim, a gente pode separar de algumas formas os resultados, né? Eu posso dizer que pode vir positivo ou negativo, já começa daí uma separação simples de dois resultados, positivo ou negativo. Só que se a gente esmiuçar um pouco mais sobre isso, a gente pode ter mais formas de apresentar esse resultado. Por exemplo, do lado benigno, dos problemas benignos que a gente pode ter inflamações, então pode ser prostatite, que levou o PSA, que levou a suspeita, né, mais forte do médico, do urologista para um câncer, mas muitas vezes é uma inflamação da próstata. Pode ter alterações que são ainda não definidas. O médico patologista muitas vezes olha aquela lâmina, acha que pode ser um câncer, ele faz mais análises ali internas e ele confirma que, na verdade, ele afasta a presença do câncer, então ele fica tranquilo, né? Em alguns casos, o crescimento benigno da glândula da próstata também aumenta o PSA e na biópsia é mostrado isso também. Então, o resultado de biópsia de próstata, como a gente começou nesse vídeo, ela pode ser uma série de outros resultados finais que não câncer, né, Zé? Exato. Então, quando a gente inicia esse processo de investigação dos nossos pacientes, né, que em geral começa com o básico, que é o PSA, o exame de sangue e a avaliação do toque retal, a gente detecta alguma dessas alterações. Sempre que possível, hoje em dia, a gente passa para a próxima etapa, que é a realização de uma ressonância magnética da pelve, com avaliação específica da próstata, tem um protocolo de exame específico para isso, e aí baseado então no resultado do PSA, na impressão do toque e informações muito importantes que hoje a ressonância consegue trazer com bastante precisão para a gente, né? A gente consegue classificar essa próstata do paciente para tentar entender mais ou menos já com esses exames o risco que tem de existir ali um câncer de próstata ou não. E se a gente entende que esse risco é relevante, que é um risco alto de ter um câncer de próstata, a gente vai para a biópsia. A questão que é importante deixar como mensagem nesse vídeo é que mesmo nas situações onde a gente às vezes tem uma impressão de que o risco é alto, né, a gente felizmente se engana e vê que o resultado vem lá, como você comentou, um processo inflamatório, que é a prostatite, ou um crescimento da próstata benigno, ou alguma área de atrofia. São outros nomes que, resumindo, eles querem dizer que não tem um câncer, né, que esse que é a informação importante. Então, o paciente que vai para uma biópsia deve conversar bastante com o médico, porque existe sim um risco de câncer, mas não precisa já interpretar que esse vai ser o diagnóstico final e ficar preocupado por isso, porque tem muitas outras opções e felizmente a gente consegue ver os pacientes que vão para a biópsia e retornam com resultado normal e a partir daí não precisam então pensar em cirurgia de próstata, tratamento de câncer, nada disso. Agora um detalhe importante para comentar, né? Porque às vezes o paciente fala assim, doutor, eu fiz uma biópsia esse ano passado, veio negativa, e agora eu estou livre do câncer? Né? Então é importante saber que a avaliação periódica com o seu médico
deve ser feita, né? E uma biópsia que foi negativa esse ano ou ano passado, por exemplo, ela não pode ser definitiva, né? A gente tem que continuar acompanhando, porque muitas vezes, se eu ainda tenho uma suspeita, aquilo ali pode ter sido um câncer que a gente não conseguiu diagnosticar na biópsia, né? Que a biópsia é um exame também, como qualquer outro exame, tem seus falsos negativos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e ter uma experiência do urologista para entender que às vezes precisa refazer uma biópsia, né? Em um período curto, às vezes 6 meses ou um ano mesmo, né? Com alguma frequência a gente pega aquele paciente que era que a gente está conduzindo a conversa para falar que vai fazer uma biópsia, ele fala, mas eu já fiz. Aí você pergunta, ele fala, faz 5 anos. Pô, aquela biópsia de 5 anos, ela não vale para hoje, onde a gente tem outro cenário, outro exame. A doença pode ter aparecido nesse período, pode ter crescido lentamente. Então, tem que ser muito bem conversado para avaliar as vantagens e desvantagens de repente se repetir uma biópsia. E a biópsia traz várias informações, tanto do ponto de vista prático, por exemplo, se a gente detecta uma prostatite, uma inflamação, muitas vezes a gente vai fazer um tratamento específico para o paciente. Em outros casos a gente só vai acompanhar, e se vier o câncer de próstata também, é importante que tenha todos os comemorativos ali que vão definir o grau de doença, né? Então, esse é um tema para um próximo vídeo, né, Zé? Falar de como interpretar uma biópsia de próstata em relação ao câncer, quando vem positivo para o câncer, os achados importantes e o que significa cada coisa. É isso aí. Bom, acho que a gente finaliza por aqui. A mensagem importante é que nem toda biópsia, então, ao contrário do que a gente falou no começo do vídeo, vem com resultado de câncer de próstata. É importante você se informar, conversar com o seu médico para entender essas possibilidades e entender o que quer dizer ali aquele resultado final da biópsia. A gente vê você nos próximos vídeos aqui do canal. Continue acompanhando nossos conteúdos. Até mais!